Bom, eu comecei a sua leitura aqui pegando os decks e saindo algumas informações que me trouxeram uma pergunta curiosa que pode ser de alguém. Como é que a gente usa o tarô para evitar o mal? Eu não sei para quem é essa pergunta, quem tem essa... Claro que todos nós, né? Mas foi pontual aqui nessa leitura para Aquário, tá? Então a gente vai abrir o tarô. Talvez tenha respostas para você nesse sentido, mas o que eu quero te dizer é que fica até o final, que aos poucos você compreende como é que o tarô trabalha as polaridades e por que é que muitas vezes a gente, como cartomante, traz para você a dualidade das questões para que a cura ou a sanação de algo funcione a partir de uma neutralidade de quem? Em geral, de quem está vindo buscar informações, de quem está vindo buscar recursos para lidar com algo melhor. E, de novo, é para isso que o tarot serve. Esse é o servir dessa ferramenta. Vamos lá, Aquário? Aquário. Muito bem-vindo, Aquário. Espero que você esteja bem aí. Espero que esteja aproveitando as leituras. Se não é inscrito, já aproveito te pedir que se inscreva. Se gostar desse tipo de leitura, claro. Se é a primeira vez, assiste até o final antes. Teu like contribui muito com o nosso trabalho aqui. Aquário. Aquário. Mais uma, por favor. As primeiras cartas que caem na mesa, Aquário, essa semana para você. Bom, e a gente falando de polaridade, cai aqui a Senhora, né? Com a representação da balança, que é o que para nós melhor identifica, né? Lados bom ou mal, positivo ou negativo, adequado, não adequado, ético, não ético. E na mão dessa figura, na mão esquerda, na mão feminina, na mão do receptivo, a energia que equilibra, que está no centro desses dois polos. Então vamos lá. E a carta da temperança também no fundo do deck. Assim, Aquário, uma energia mais incômoda essa semana. E eu vou abrir dessa forma, depois você encaixa aí, tá? Uma energia mais incômoda, mais juvenil, de um aspecto mais irreverente, inconsequente, aquelas características de quando somos bem jovens, tá? Naipe de espadas, relacionado à comunicação, às ideias, às certezas, de como as coisas são feitas ou não devem ser feitas, tá? Então, já tem uma bifurcação aqui. Tem duas figuras da corte, ambas olhando para lados opostos. Uma para o passado e uma para o futuro. A energia que olha para o futuro é uma energia muito mais madura, muito mais experiente, vou dizer assim, tá? Com essas questões da vida, especialmente com as questões de certo e errado. Eu tô falando dessa forma porque a justiça tá no meio da sua leitura, Aquário. E eu já vou abrir mais cartas, tá? Mas aqui tem um convite para alguém que chega a essa leitura para considerar o que tá em desalinho nessa semana, talvez, né? Para alguns de vocês já está sentindo, para alguns de vocês vai entrar nesse movimento, nessa energia. Alguns de vocês podem estar saindo e aí as próximas cartas vão validar isso, tá? Mas a gente entende que eu tô pensando algo de uma maneira muito rígida. Eu tô com uma ideia fixa sobre como fazer algo, sobre como resolver algo. Sobre como resolver, né? É a palavra que a justiça me olha de frente. Ela é a única figura que tá me olhando de frente. Então, há que se ter um meio, uma forma de conciliar, de que ambos olhem para o centro. Podem ser aspectos internos, pode ser eu mesma, a minha mente falando, ah não, eu quero fazer isso aqui desse jeito, eu tenho isso aqui para resolver, sei lá,
uma parte aqui, um problema na minha empresa, ou eu tenho um problema para resolver aqui na minha família, com os meus filhos, com o meu companheiro, minha companheira, e eu quero desse jeito aqui, já é um método, eu já testei, tem comprovação científica, né? Eu tô brincando assim porque é todo um tema, né, do naipe de espadas. Então, já é certo, né? Já é lógico que assim funciona. Mas tem um outro lado que está se opondo. E quando a justiça está no meio, ela está me dizendo que, de verdade, Aquário, você está teimando alguma coisa aí. Ou o outro com quem você está se relacionando está teimando em alguma coisa. Como é que eu sei quem é quem, Sara? Aquele que estiver mais em defesa da sua ideia, da sua palavra. Esse que tiver com mais ímpeto, tá com mais garra, tá com, né, a fala mais afiada, a gente fala, né, pros valetes. Esse é o lado que tá, não vou dizer dificultar, porque tem uma função nesses desequilíbrios de polaridades, de direções, um quer para um lado, outro quer para o outro. E o objetivo, minha gente, vai ser sempre um consenso central, de onde muitas vezes nasce um novo jeito de fazer aquilo. E essa outra energia que olha para o futuro, como sendo a energia mais madura, então ela pede assim, Aquário, dá uma verificada aí. Isso que é maduro, mas que está muito mais na mesa com a energia, ou né, na sua relação com a energia de... Eu não estou defendendo tanto a ideia, mas eu sinto que dessa forma podia ser diferente. Que podíamos resolver essa questão aqui da nossa família de outra forma. Que em vez de sempre... por exemplo, né, tem as reuniões da família e aí quando chega num determinado assunto nós sempre nos retiramos, nós sempre saímos, né? E a gente não quer participar dessa discussão para resolver, às vezes, coisas com os pais, com heranças, não sei, tá? São temas da justiça. E a gente sempre sai, a gente sempre faz do meu jeito. E agora, Aquário, tem um negócio aí batendo na sua porta, esticando, puxando os dois lados, não para afastar ninguém e não para desmerecer as suas ideias ou as ideias do outro, mas sim para conciliar. E aí, que tal se eu diminuir aqui uma parte do que eu quero e você diminuir uma parte do que você quer e a gente achar um meio termo, um jeito diferente de fazer isso? Nem do jeito dessa mente mais lógica aqui, que tá olhando para trás, procurando as referências do que já deu certo, então eu não posso me arriscar, Sara. E também não totalmente dessa rainha que é o elemento fogo, né? Ela tem o espírito, o ímpeto, tem alguma coisa, tem uma chama dizendo que dá para fazer diferente para o futuro ser melhor. Não é nem só de um jeito, nem só de outro. E sim a conciliação e uma nova ideia. Puxa vida, Aquário, o que a gente tá falando aqui, hein? Vamos ver o que mais? O que mais com o oráculo? Lila. O que mais, por favor? O que mais que eu posso dizer para Aquário que está aqui comigo nessa leitura? Questões de segurança básica, né? Eu entendo a discussão. É uma discussão por coisas concretas, por bem-estar de segurança básica. Como é que eu fico, né? Como é que isso influencia a minha sobrevivência? Questões de alimentação, saúde, dinheiro. Tudo isso é a energia do chakra básico, né? Chakra raiz. Oh, que legal. No fundo do deck, uma carta que a gente chama de boas influências. Bons amigos, pessoas mais sábias, pessoas mais experientes, bons conselheiros, né? Boas influências, em geral, são pessoas que
Nesse deck, nesse oráculo, são duas direções, ó, de novo eu falando sobre polaridade, tem um tema importante aí, né? A más influências, a carta que fala das más influências e a carta que fala das boas influências. As más influências é quando a gente tá ou ouvindo os próprios pensamentos que também nos influenciam, ou ouvindo externo, outras pessoas que às vezes não estão nem muito ali, né? Não estão nem tão envolvidas assim, mas ficam ali, né, com falas atravessadas, com fofocas, às vezes jogando fagulhinhas para ver se as pessoas conflituam entre elas, sabe? Essa coisa assim. Mas no fundo do deck aqui, tá falando que as boas influências também estão ao redor, Aquário. Então que você procure, isso pode ser seus terapeutas, de novo, as professoras, as pessoas que você entende como, né, são mais sábias, às vezes até essas orientações de um tarô, com bastante cuidado, com discernimento, mas tudo isso são professores que influenciam para que uma resposta seja dada. Uma resposta a partir do que, Sara? Do coração. São questões de sobrevivência, sim. Caiu duas cartas que falam de chakras, né? Uma que fala daquilo que nos conecta à terra. Então, por isso que às vezes a gente fica tão inseguro com né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Sim, questões ligadas à minha sobrevivência física, né? Minha estrutura material. E no final, a carta falando que na presença, no coração aberto, esvaziado de toda a nossa... Eu vou usar vaidade porque é a carta que esse aqui representa no centro, né? É uma mulher, mas assim a representação de Narciso. Quando a gente olha para um espaço de ideias que são perfeitas. De novo, é a mesma energia daquele valete, tá? Tudo que eu vejo como tá certo, é confirmado, é testado e comprovado, né? Então, Narciso, ele tem essa dificuldade, ele não consegue avançar para ter novas experiências, novas coisas na sua vida, porque ele não consegue sair do próprio reflexo. E não é que ele se acha lindo e tô aqui, né? É que ele acredita nessa única imagem. E que em geral foi falado pra gente, né? E foi validado, provavelmente por muitas vezes na própria família, nas próprias condições. Então aquilo foi ganhando força como, se não for assim, no meu ideal de beleza, de certo, nada feito. E essa carta caiu em cima da carta da justiça, Aquário. Então tá falando que você vai precisar sair desse reflexo. E como é que eu saio, Sara? Com a energia da própria presença. Na presença, a gente não tá olhando nem para o passado como foi, nem para o futuro como poderá ser. A gente está aqui aberto. Para que o outro também possa expressar algo. E a vida traga mais os elementos e a gente possa ver um terceiro lugar, uma terceira saída. Eu sei que eu já fiquei bem repetitiva aqui, Aquário, desculpa, mas é que ficou aqui mesmo nesse lugar, tá? Um conselho final para Aquário. Eu tenho sempre como objetivo que essas leituras aqui sejam breves, para não tirar tanto tempo. Mas, de fato, o assunto das polaridades. E o tarô não tem, ele não conversa conosco através de morais, né? De regras morais. Nós trabalhamos as virtudes com eles, mas o tarô não tem preconceitos, moralismos, ele não tem essa coisa. Ele sempre é luz e sombra, ele trabalha com as polaridades. Para que a gente transcenda uma situação que a gente não é tão agradável assim, tá? Qual é o conselho? O conselho, essa carta da preocupação eu acho que já caiu semana passada para você, Aquário. Não tenho certeza. Se você lembra, coloca nos comentários para os demais que chegam. Mas aqui, o conselho é que a gente possa brincar
Um pouquinho, só um pouquinho. E eu não sei como vai ser para cada um essa coisa da brincadeira. E aí eu acessei uma cena de aquelas coisas, sabe, que das pegadinhas que um fazia pro outro, assim, né? Eu vi duas crianças, uma entrando num lugar e a outra colocando um pano, assim, e saindo de trás de um pano, e dando um susto, e esse outro se assustando e causando uma situação, assim, sabe? De desequilíbrio. De até um pouco, né? Ou às vezes aquelas pegadinhas que colocam coisas no caminho, a pessoa tropeça, ou cai tinta, ou não sei o quê. Eu não tô falando que nada disso, né? Mas, às vezes, Aquário, a vida ela tem essa coisa de trapacear com a gente para que a gente não leve a vida tão a sério. Para que a gente não se aferre tanto aquilo que a gente vê aqui acontecendo na nossa realidade, que a gente lembre que isso aqui é uma experiência e está sempre em movimento, está sempre passando. Caça e caçador, né? Não é que vingança, não é revide, nada disso, mas é naturalmente esse movimento da vida de as coisas estão acontecendo. Não te aferra tanto, não te agarra tanto, Aquário. E aqui as leituras coletivas, eu sei que a gente pode estar falando com pessoas em situações, às vezes, bem complicadas, bem dramáticas, né? Às vezes traumáticas acontecendo na sua vida. Mas mesmo assim, se houver um pequeno espaço pra gente ficar na presença do coração, Anahata, chakra do coração, é possível que haja uma abertura de ar, de luz, que refresque, que revigore seus pensamentos, suas informações aí, e abra uma nova saída, um novo portal de resolução, tá? Então, fica atento, não é essa exatamente ideia fixa, talvez seja uma nova, Aquário. De novo, se isso não estiver acontecendo com você, e sim com o outro com quem você se relaciona, então é só inverter aqui, tá? Muito obrigada por tua companhia, espero que tenha contribuído com esses dias aí na sua vida, e nos vemos na próxima leitura. Um abraço.